Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões. Dessa vez a gente vai falar de Sócrates, o grande sábio da Grécia Antiga, e do que ele achava sobre livros e discursos escritos. Bem, como muitos de vocês devem saber, Sócrates foi um sábio de Atenas que inspirou muitos discípulos, dentre eles Platão, que foi quem ficou responsável por escrever a maior parte do que ele disse, mas não foi o único, tá? Tiveram escritores daquela época, inclusive que ironizavam Sócrates, que escreveram peças de teatro sobre ele, ironizando ele, que também escreveram sobre ele, de modo que tudo indica que Sócrates realmente existiu, ou seja, não foi o personagem que saiu da cabeça de Platão. Só que Sócrates, em todo caso, nunca deixou nada escrito, como diversos outros sábios da humanidade. Jesus, Buda, esse pessoal todo nunca deixou nada escrito, foram os discípulos que escreveram por eles. O que sabemos sobre ele vem sobretudo da obra de Platão, como eu já disse, que foi o dos escritores que utilizavam Sócrates como personagem e que foi discípulo de Sócrates direto, sem dúvida foi o mais famoso, e o que mais escreveu sobre ele. Considerando que a gente só conhece Sócrates porque existem livros sobre ele, é surpreendente o que a gente lê no Fedro, de Platão. Esse livrinho aqui, a maioria dos diálogos de Platão são curtinhos, esse aqui é mais um deles, e o nome geralmente é o nome da pessoa que está dialogando com Sócrates, nesse caso é Fedro. Tá? Então, no Fedro, Sócrates critica os discursos escritos e defende que o conhecimento deveria continuar sendo passado somente através do boca a boca entre mestre e discípulo, se for o caso, como era no passado até então. E para explicar essa crítica, Platão provavelmente traz uma alegoria, pode ser que Sócrates também falasse sobre essa alegoria, que traz uma conversa entre Tote, que é o deus egípcio do conhecimento e da magia, e aquele deus que teria inventado a escrita, e Amon, que era o rei dos deuses egípcios. Na alegoria, Amon tenta dar uma espécie de lição de moral em Tote, e aí ele está repreendendo Tote por ter, afinal, entregado o conhecimento da escrita aos homens, ou inventado a escrita, que assim seja. Então aqui são as palavras de Amon para Tote, segundo a alegoria ali do Fedro, tá? Então Amon fala assim para Tote: tu, como pai da escrita, esperas dela com teu entusiasmo precisamente o contrário do que ela pode fazer. Tal coisa, a escrita, tornará os homens esquecidos, pois deixarão de cultivar a memória. Confiando apenas nos livros escritos, só se lembrarão de um assunto exteriormente e por meio de sinais, e não em si mesmos. Logo, tu não inventaste um auxiliar para a memória, mas apenas para a recordação. Transmites aos teus alunos uma aparência de sabedoria e não a verdade, pois eles recebem muitas informações sem instrução e se consideram homens de grande saber, embora sejam ignorantes na maior parte dos assuntos. Em consequência, serão desagradáveis companheiros, tornar-se-ão sábios imaginários ao invés de verdadeiros sábios. Então aqui a gente nota uma enorme preocupação sobre as pessoas lerem alguma coisa que está escrita, algum discurso, alguma doutrina, sem ter alguém de grande conhecimento para estar instruindo essas pessoas. Já tinha essa preocupação naquela época. E aí na sequência do Fedro, aqui, como eu já disse, Sócrates explica ao personagem que dá título ao livro o seu ponto de vista quanto à escrita. Aí nesse caso já é as palavras de Sócrates, segundo Platão pelo menos. Então Sócrates fala assim: o uso da escrita, Fedro, tem um inconveniente que se assemelha à pintura. Também as figuras pintadas têm a atitude de pessoas vivas, mas se alguém as interrogar, elas se conservarão gravemente caladas. O mesmo sucede com os discursos. Falam das coisas como se as conhecessem, mas quando alguém quer se informar sobre qualquer ponto do assunto exposto, eles se limitam a repetir sempre a mesma coisa. Ou seja, a pessoa se interessou por alguma coisa que tem um discurso escrito, mas ela só consegue ler o que já está escrito, uma repetição do que já está escrito. Ela não consegue achar respostas novas porque
nem Sócrates nem Platão estão vivos aqui para responder. Essa que é a questão. Uma vez escrito, um discurso sai a vagar por toda parte, não só entre os conhecedores, mas também entre os que não entendem, e nunca se pode dizer para quem serve e para quem não serve. Quando é desprezado ou injustamente censurado, necessita do auxílio do Pai, ou seja, quem escreveu, pois não é capaz de se defender nem se proteger por si. Então tem algumas preocupações além, quer dizer, ele tem a preocupação de que certos discursos servem para certas pessoas e não para outras. Como é que isso seria controlado? E também certos discursos podem ser criticados e necessitariam de que quem o escreveu estivesse ali para defender o que ele disse, mas nem sempre isso é possível, né? Então assim a gente tem elementos suficientes para refletir acerca da estranha opinião de Sócrates, um grande sábio sobre os livros, que muitos de nós, inclusive eu, consideram uma grande fonte de sabedoria. E aí eu cheguei a duas conclusões sobre esse imenso paradoxo. Bom, antes de eu falar minhas conclusões, deixa eu deixar bem claro que eu não sou contra o conhecimento escrito, discursos escritos contra os livros. Eu tenho uma porrada de livro aqui atrás, e se não fossem os livros eu não estaria aqui falando com vocês sobre filosofia, sobre a maioria das coisas que eu falo aqui no canal. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal que é sobre os 10 maiores livros sagrados. Então eu realmente acredito que até mesmo livros sagrados são importantes, né? Contrariando aqui a opinião de Sócrates. Só que a gente tem que tentar analisar a preocupação de Sócrates, que ela estava bem embasada também. Então vamos à primeira conclusão, né, que eu cheguei do que é dito no Fedro. Sócrates tinha medo que os discursos escritos se espalhassem como fogo, sem poderem contar com a opinião daqueles que os escreveu pela primeira vez. Ora, é fácil imaginar o que pode dar errado. Eu tenho certeza que os sujeitos que escreveram a Bíblia Sagrada ou o Corão jamais tiveram em mente que esses livros pudessem justificar guerras, atrocidades, inquisições. Mas nem Maomé, nem os profetas bíblicos podem viver para sempre ou estar em todos os locais onde esses livros foram lidos. Sócrates, que não conheceu nem o cristianismo e nem o islamismo, porque viveu antes deles, mesmo assim tinha medo do que os ignorantes poderiam fazer dos discursos escritos dos próprios filósofos da sua época, incluindo ele mesmo. De certa forma, Sócrates temia que as suas palavras fossem deturpadas e que ele não estivesse mais vivo para poder explicar exatamente o que queria dizer com elas. Basta a gente lembrar que Sócrates nunca deixou nada escrito, sempre ensinou diretamente aos discípulos, né, e sempre gostou muito de dialogar, então faz sentido que ele tivesse essa preocupação. Só que, mais uma vez, se não fosse por Platão ter escrito tudo que escreveu, a gente nem conheceria nem Sócrates, nem Platão. E esse é o imenso paradoxo, né, como eu falei. Se Platão fosse seguir à risca a recomendação, ele não teria escrito nem o próprio Fedro, né? Ele está entrando em contradição com o próprio ato de se escrever um livro, né? Que é engraçado. Mas isso levanta uma grande questão e que merece a nossa reflexão mais cuidadosa. Esse paradoxo, como quase todos os paradoxos, levanta uma grande questão e a gente tem que refletir sobre ela. Não adianta a gente ter um grande livro nas mãos, né? Cheio de sabedoria e verdade. Não adianta. Se a gente não está em condição de compreender essa sabedoria e essa verdade. Então é o que eu falo inclusive sobre a Bíblia Sagrada, poderia falar sobre o Corão, sobre qualquer livro sagrado. Ainda que seja ali a verdade absoluta, não quer dizer que a gente tenha condição de, lendo, compreender aquela verdade absoluta. Quer dizer, eu nem acredito que seja verdade absoluta, mas eu acredito que tenha muitas verdades em muitos livros, inclusive de filosofia, inclusive de divulgação científica. Só que se você não tem assim, o conhecimento, outras pessoas para te ajudar a entender aquilo dali, você não consegue captar o que está sendo dito direito, né? É lógico que tem livros mais complicados do que outros, né? É muito mais difícil você começar na filosofia por Immanuel Kant do que por Platão, por exemplo. Então eu sempre recomendo, comece por Platão e vá ler Immanuel Kant depois que você já está há bastante tempo lendo livros de filosofia e já se acostumou. Aí você consegue tentar ler Kant no original, que é bem complicado. Mas mesmo que você consiga ler o livro inteiro de Kant, se você não tem experiência com filosofia, se você não tem a capacidade lógica de entender algumas coisas, você vai ler aquilo e não vai entender porra nenhuma, né? Então isso também vale para livros sagrados. Você pode ler, tem gente que não gosta muito de poesia, por exemplo, você pode pegar um livro de Fernando Pessoa maravilhoso, e só que você não tem a sensibilidade para aquela poesia dele, então você não vai ler aquilo e não vai entender nada, né? Então é complicado, você tem que realmente despertar a sua sensibilidade poética para conseguir ler livros
como de Fernando Pessoa, de Khalil Gibran, de Rumi, né, de Tagore e outros, Rabi Basili, né, Cecília Meirelles e grandes poetas que tem por aí, você primeiro tem que desenvolver sua sensibilidade poética, senão não adianta, você vai ler lá, inclusive são livros curtos, você lê rapidinho, mas não entende nada, né? Não é tocado por aquele sentimento. Então o mesmo vale para os outros livros, né? Bom, essa foi a primeira conclusão, daqui a pouco a segunda e última conclusão que eu cheguei acerca de Fedro. Bem, se na primeira conclusão eu concordei em parte com o que Sócrates dizia, quer dizer, deu para entender a preocupação dele, apesar de que era inevitável que livros fossem escritos de qualquer forma, de que a escrita fosse inventada como foi inventada em vários povos, então a gente tem vários sistemas de escrita em vários povos diferentes, então é inevitável, né, como a expulsão do Jardim do Éden, né, você come o fruto do conhecimento do bem e do mal, como eu já falei naquele vídeo sobre esse grande mito, e Deus avisa, não, você não pode comer esse fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele sabia que era inevitável, porque a gente sempre está conhecendo mais, e eventualmente a gente vai conhecendo mais, vai conhecendo o bem e o mal, e a gente deixa de ser inocente lá no Jardim do Éden e se torna gente apta a viver por si mesmo, a pensar por si mesmo, tá? Então, se na minha primeira conclusão eu concordei parcialmente com Sócrates, nessa, e não é uma conclusão tão assim polêmica, essa segunda eu considero bem mais polêmica, principalmente para quem considera que Sócrates foi apenas um filósofo, apenas um cara que se dedicou puramente à filosofia como ela é entendida hoje na academia, tá? Então vamos lá. É dito que Sócrates conversava com Daemon, uma espécie de anjo ou espírito pessoal, que o aconselhava em muitas coisas. Ele também passava por transes estranhos, quando ficava parado no lugar absolutamente imóvel, sem que nenhum de seus discípulos tivesse coragem de o interromper. É dito que tem uma dessas vezes ele ficou praticamente 24 horas parado, se eu não me engano é antes do banquete, no início do banquete tem uma descrição dessa. Ora, para além dessas características quase xamânicas de Sócrates, também sabemos que ele era versado nos mistérios de Eleusis e no orfismo, que eram as práticas mágicas da sua época, muito embora Platão tenha optado por omiti-las quase que totalmente na sua obra. Para que eu saiba, assim, eu li quase todos os livros de Platão, sem sacanagem, quase todos estou ali atrás. E eu não vi uma vez o Platão citar que tanto ele e principalmente Sócrates tinham conhecimento dos mistérios de Eleusis e do orfismo, né? Isso é meio que ignorado. O que eu quero dizer para resumir a história é que Sócrates jamais foi apenas um filósofo. Sócrates estava mais para um mago, para um xamã, do que um pensador. Mas como a sua vida mística foi omitida nos livros de Platão, tem gente na academia que até hoje acredita que o tal do Daemon era somente uma ficção. No entanto, se formos considerar Sócrates do ponto de vista das práticas místicas da sua época, o asco que ele demonstra pelo discurso escrito no Fedro começa a fazer todo sentido. É que não adianta nada as pessoas ficarem somente lendo manuais de natação sem jamais mergulharem no mar. E o mar, nesse caso, é a vida espiritual, o contato com outro mundo, o que nos livros de Platão foi reduzido a uma concepção puramente teórica de um mundo das ideias. Talvez o grande erro de Platão seja ter tentado descrever coisas que estão além da descrição das palavras. Assim, o Ocidente se forçou a compreender o tal mundo das ideias de forma puramente teórica, como quem lê um manual de natação e se força a imaginar o mar sem nunca ter de fato visto o mar, sem nunca ter tido a oportunidade de mergulhar no oceano. Então, a lição que eu tiro dessa história também casa com que o escritor inglês John Galsworthy resumiu muitos séculos depois, século XX agora, que ele resumiu assim: as palavras são apenas cascas de sentimento. Isso está num conto curtinho dele, chama Aventura. Vou deixar o link aqui embaixo que tem a tradução no meu blog. E pode ser muito perigoso viver de forma puramente teórica, lógica, racional, apenas descrevendo o sentimento, apenas descrevendo a alma, sem nunca ter tido um contato mais profundo com esse lado oculto da vida. Portanto, guarde os manuais de natação, eles são importantes, mas jamais se esqueça de mergulhar. Sócrates agradece. Então é isso, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, né? É que muita coisa que está relacionada com práticas místicas,
as práticas naquela época eram os mistérios de Eleusis, né, que eram os ritos pagãos daquela época, tinha o tal orfismo, eu não vou entrar em maiores detalhes aqui, eu já tenho vídeos aqui no canal que eu falo sobre magia, dá pra vocês terem mais ou menos uma ideia do que eu tô querendo dizer, mas enfim, essas coisas não eram para ser ditas, muito menos escritas, ou seja, não eram para ser ditas para qualquer um e exatamente por isso não poderiam ser escritas, não poderiam ser divulgadas para qualquer um, né, daí muito depois se chamou de ocultismo, né. O ocultismo muitas vezes ele surge para proteger aquelas pessoas que estão naquelas práticas de perseguições, mas ao mesmo tempo ele também se chama ocultismo porque ele deve ficar oculto, porque nem todo mundo está preparado para entrar naquele tipo de prática. Não é uma coisa que você simplesmente sai lendo e vai saber fazer. É a mesma coisa você receber em casa um manual de natação e resolver mergulhar no mar. Se você não tiver um professor de natação que vai mergulhar contigo aos poucos, você aprender a bater perna, aprender a nadar aos poucos, você vai aprender a se afogar. Então, nesse caminho de práticas místicas, isso é uma metáfora, por isso que eu sempre volto nessa metáfora, né, de manual de natação e da natação em si. Porque você pode se afogar se você não tem a prática e fica só na teoria, ou pior, você está na teoria e vai praticar do nada sem ter uma ajuda, sem ter uma ajuda que gente tem mais experiência que você. Então, essa preocupação que Sócrates tinha lá atrás, ela ainda diz respeito ao que acontece hoje. Tem muita gente que está em ordens iniciáticas, tem muita gente que está num caminho místico, que se preocupa realmente que algumas coisas não sejam divulgadas, não no sentido que aquilo é oculto, que aquilo é demoníaco, ou coisa do mal, não tem nada a ver com isso, tem a ver com que a pessoa precisa ter um passo a passo, precisa ter um mestre, né? Um discípulo precisa de um mestre para conseguir começar a nadar ali no rasinho da piscina ou do rasinho do mar, num dia que não tem muita onda, para depois sim ele nadar no mar, nadar no fundo, pegar as ondas pesadas e sobreviver por si mesmo, porque ele sabe nadar, ele aprendeu a nadar, ele não só leu o manual de natação, tá? Então, desde 2.500 anos atrás, as pessoas já se preocupavam com isso e continuam se preocupando, e é nesse sentido que a gente tem que dar mais valor para a preocupação de Sócrates. Então, esse paradoxo também consegue ser reconciliado, porque o que foi escrito aqui, o que foi escrito no livro de Platão, diz respeito à parte da filosofia mais para a lógica, mais para o logos, né? Mais para a racionalidade. Em nenhum momento Platão entra na parte mística e eu acho que ele fez bem. Eu acho que ele seguiu o conselho do seu mestre, seguiu o conselho de Sócrates. Um beijo e até a próxima.